Meus amigos, meus queridos mestres, vou aqui dar continuidade, né, à nossa produção do material e coloquei aqui no enunciado, aqui no título do nosso slide, dicas rápidas para elaboração de questões da avaliação integradora. O que eu queria dizer, assim, primeiramente, tá? Não estou me colocando numa condição de querer ensinar ninguém a fazer prova. Longe de mim, não tenho capacidade, experiência para isso, né? Eu sou um aprendiz aqui, né? Tenho vocês como meus grandes mentores, então assim, todo o meu respeito, meu carinho a cada uma de vocês, tá? Então, estamos aprendendo juntos. O que eu tentei fazer aqui foi, a partir da percepção que eu tive na aula, né? Na formação que foi passada lá pelo Fabrício, e na leitura dos materiais, a percepção que eu tive, comparando essa percepção com questões de concurso, questão do exame da ordem, mais ou menos deu para chegar num parâmetro básico para a gente iniciar. É só isso? Não. Né? Pelo que a gente percebeu, é um processo que vai se aprofundar ainda mais. Mas nesse momento, eu acho que a gente tem que se focar nessa questão da avaliação integradora, porque é o nosso grande questão, nosso grande problema para ser resolvido, né? De maneira mais imediata. Então, assim, é apenas uma forma para tentar facilitar. Se for útil, se puder ajudar alguém, fico muito feliz. Se vocês entenderem que não está legal, né? Também não tem problema nenhum. Tem lá no Classroom, que foi disponibilizado, né, pela Pró-Reitoria de Ensino, toda a questão aí das formações, enfim, tá tudo lá. Então, se isso aqui puder de alguma maneira facilitar para vocês, eu vou me sentir bastante feliz e vou ter conseguido cumprir a minha missão. Mas fazendo essa ressalva, não estou aqui para ensinar ninguém a fazer prova, não tenho essa petulância longe de mim, e vocês são meus mentores, meus mestres, em que eu me inspiro muito para conseguir tentar fazer da melhor maneira o meu papel. Né? Vocês são meus mentores aí, meus modelos, tá? Então vamos lá. O que a gente vai ver aqui nessa questão desse tema, né, que a gente vai analisar da elaboração de questões objetivas. Então, primeira coisa, pessoal, quando a gente está falando aqui da avaliação integradora, a gente está abordando apenas questões objetivas, então questões de múltipla escolha, tá? Algumas regras básicas que a gente tira aí da leitura do material. Primeiro, cada questão deve estar vinculada a um objetivo de aprendizagem. Se você assistiu o primeiro vídeo que eu postei, né, que eu vou que os dois estarão disponíveis para vocês, assistam lá o primeiro vídeo e depois vocês verão esse aqui. Você vai ter que vincular a tua questão a um objetivo de aprendizagem a partir daquilo que você fez no ajuste do plano de ensino. Então, é obrigatório, tá? Não tem jeito. Cada questão, ela deve buscar estimular o nosso aluno a desenvolver uma determinada competência, né? Analisar um determinado tema, avaliar um determinado conteúdo, sintetizar esse conteúdo, compreender, enfim. Isso aqui lembra a pirâmide lá de conhecimento da taxonomia de Bloom que a gente vai seguir. E mais para o final aqui dessa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Isso vai ser útil para a gente delimitar de que maneira a gente vai classificar o grau de dificuldade das nossas questões. Importante também, uma dica que é passada pela formação da Questione, é que as questões que a gente elaborar, elas não devem ser vinculadas entre si. Em que sentido? Que o texto, o enunciado, a resposta de determinada questão, acabe dando a resposta de outra. Então, a gente tem que procurar relacionar essas questões, evidentemente, ao conteúdo de aprendizagem, ao nosso conteúdo programático, mas que elas se bastem em si próprias, né? Que elas não dê dicas de resposta para outras questões. Então, um cuidado que a gente deve tomar. Confesso que eu, elaborando prova, muitas vezes já incorri nesse erro. Então, uma coisa que eu, fazendo a minha autocrítica, percebi isso. Caso a gente venha utilizar uma imagem, um gráfico, ou mesmo utilizar uma questão de concurso, de exame da ordem, a gente pode fazer isso, não tem problema nenhum. Nada impede que essas questões não sejam inéditas, né? Isso foi passado na formação, estimulado, inclusive. Né? A única ressalva que é feita
Se você indicar utilizar imagem, utilizar gráfico e não for de autoria própria, para você indicar a fonte, né? Seguindo aquele padrão básico das normas ABNT, de autor data ou autor data número de página. E se for um concurso, você coloca entre parênteses lá no início da questão qual concurso que é, né? Por exemplo, exame sei lá, 34 da OAB, né? Coloca lá entre parênteses indicando, tá? Não precisa colocar nada em negrito, não tem esse tipo de preocupação, tá? O texto, ele deve ser bem claro, o mais claro possível. A gente tem que procurar redigir essa questão de uma forma que ela fique bem fácil do aluno entender. Não que ela seja de fácil resolução, mas que a interpretação dessa questão seja clara. Então, prestar bastante atenção nisso, ler. É uma dica que eu acho que funciona, pelo menos eu faço isso às vezes, quando eu tenho dúvida se aquilo que eu escrevi está claro ou mesmo ou não, ele é em voz alta. Tá? Então, talvez funcione. Eu faço isso e normalmente dá certo. Ou pedir para uma outra pessoa ler. Né? Tem um olhar que não está viciado, né, enviesado, talvez ajude. E também a gente tem que observar que todas as informações que precisam ser fornecidas ao nosso aluno para que ele possa resolver a questão estejam presentes no enunciado. E que o enunciado contemple apenas essas informações. O enunciado não traga questões a mais, para que ele não fique confuso, ele não fique muito cansativo. Né? Questão muito grande também, o aluno ele dispersa, a gente sabe disso. Vamos lá. A partir disso, a gente tem aí algumas estruturas de questões dissertativas. E essa seria a estrutura. Eu vou me mudar aqui de tela para não ficar atrapalhando. Então, ó, esse slide está fornecido lá no material do Questione. Eu simplesmente fiz lá um print da tela e trouxe aqui porque é um material que está legal. Então, como que funciona o enunciado de uma questão dissertativa? Ou melhor, de uma questão objetiva, né? O que ela deve conter? Então, primeiro, o contexto ou texto base, que pode ser um parágrafo, pode ser uma frase, que pode ser um caso concreto, né? Que você pode ser uma imagem, pode ser um gráfico. No nosso caso é mais difícil, né? Acredito que, por exemplo, eu gosto de trabalhar bastante com situações problema, com caso concreto. Então o aluno ele vai, a partir desse texto, realizar a análise jurídica que a gente propõe. Então, essa contextualização, que foi até uma das dúvidas que foi apresentada, né, que a gente viu muita questão ao fazer a revisão de algumas questões, né? O que a gente viu? Assinale a alternativa correta. Esse é o enunciado do problema. Não, esse é o comando. Tá? Ele faz parte do enunciado, mas não é só isso. Antes disso, você tem que contextualizar. Faz um parágrafo, fala uma situação problema, traz alguma informação sobre aquele tema que você está questionando para o teu aluno. É importante. A situação problema, como eu disse para você, você pode utilizar de uma situação problema, trazer um caso concreto, uma situação que você queira que o aluno utilize. Né? Nós sabemos que a OAB adora fazer isso, né? Então é uma forma de preparar nosso aluno para o exame da ordem, na minha opinião. E o ENAD também gosta desse tipo de questão. Né? O comando é o que você deseja que o aluno faça. Que ele assinale a alternativa correta, que ele assinale a alternativa incorreta, enfim. Que ele analise as afirmativas, indique quais estão corretas ou quais estão incorretas. Esse é o comando. Ele deve ser bem claro, ele deve ser muito óbvio, para que o aluno ele não tenha dúvida. Aqui uma questão que se coloca preciso colocar em caixa alta, né, em letras todas maiúsculas, se eu estou perguntando a questão correta ou incorreta? Não. A formação que a gente fez, né, a informação, pelo menos no material da Questione, não tem nada nesse sentido. Eu, particularmente, não irei colocar. Então, o aluno ele tem que também interpretar. Preciso colocar em negrito? Não coloque nenhuma informação em negrito. Depois a gente vai destacar ali, mais alguns slides aqui à frente, a questão da como formatar, né, esse enunciado. Não coloca nada em negrito, não coloca nada em itálico, exceto se for uma palavra de origem estrangeira, que não esteja incorporada à nossa língua, né, ao português. Procure manter um padrão naquilo que você está escrevendo, para não dar nenhuma dica para o aluno, né? Então ele vai ter que interpretar. Eu acho que é justamente isso que a gente quer, tá? Então, a partir desse comando, você vai identificar, você vai deixar isso muito claro, vai delimitar a partir desse comando que só existe uma alternativa correta, certo?
e para que isso não gere nenhum tipo de dúvida na cabeça do aluno. E por fim, instruções. Você pode utilizar isso aqui ou não. Então, se você quiser colocar alguma observação na tua questão, se achar importante, beleza. Eu particularmente não irei utilizar. Eu confesso que eu ficarei mais entre situação-problema e a questão do comando. Tá? Mas utilizar um contexto ou um texto base também é bem legal, tem questões muito legais nesse sentido. Certo? Então espero e acredito que isso já vai dar uma bela clareada aí na hora de elaborar a questão. Para facilitar, eu trouxe aqui o modelo, já estou me tirando da tela aqui e indo aqui para o canto, para não atrapalhar. Pronto. Esse cara feio aqui vai ficar aqui no canto. Ó. Eu trouxe uma questão do exame da ordem, aqui, ó, do último exame da ordem, do exame 34. Então, uma questão aqui de direito de família. Não vi gabarito, não vi nada, apenas achei legal aqui o enunciado da questão e trouxe. Então, ó, primeiro, eu tenho aqui, ó, a questão formada por 3 elementos. Primeiro, as suas instruções e o seu suporte, né, de texto. Aqui eu tenho um texto, tem uma situação problema, né? O comando, então a partir do texto assinale a alternativa correta e as respostas. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses temas, cada um dessas partes da questão. Então, primeiro, com relação à situação problema, às instruções aqui, ao suporte da questão. Ela deve estar contextualizada dentro do objetivo de aprendizagem que você quer cobrar do teu aluno, né, a partir daquela questão, né? Ela deve estar em harmonia com com o comando. Por exemplo, né? Se eu estou explicando uma situação aqui, que a partir desse comando eu vou encontrar claramente a resposta dentro dessas alternativas, né? E como eu já tinha dito alguns minutinhos atrás, ele deve ter todas as informações necessárias, nem a mais nem a menos, né? Para não confundir o nosso estudante e esse enunciado não ficar muito grande. Uma coisa que eu quero que vocês observem, pessoal, a gente às vezes não tem esse olhar estético, mas se vocês olharem o padrão dessa questão, e eu simplesmente dei um print aqui da tela do arquivo em PDF do exame da ordem, né? Vocês estão vendo que ela tem um padrão muito agradável de olhar. Então, mesmo espaçamento, mesmo alinhamento, ó, você não vê nenhuma palavra com uma grafia diferente, com negrito, com nada, certo? Mesmo espaçamento. Então, observem isso ao elaborar suas questões, isso é importante, tá? Feito isso, então, essa é a primeira parte para a gente observar. Então, aqui ou você vai utilizar um texto, ou uma frase para contextualizar, ou uma situação problema, conforme a gente tinha falado anteriormente. Após isso, vem o comando. Ou seja, o que você quer que o aluno faça? Ele analise as afirmações abaixo, que ele analise quais estão corretas, que ele analise a alternativa correta, que ele assinale a alternativa incorreta, enfim. Teu critério. Observe também que ela está seguindo o mesmo padrão do texto e não tem nada aqui em caixa alta ou em negrito, nada disso. Texto comum, mantendo a mesma formatação. Aí a gente vem para as respostas. Pessoal, o que é importante a gente ter com relação às respostas? Primeiro, que elas sejam coerentes entre si e interdependentes, né? Que elas tenham uma coerência de forma que nenhuma resposta seja absurda, que nenhuma resposta seja totalmente descartável, utilizando expressões que são muito complicadas dentro do direito, né? Nunca, sempre, todo. Então, a gente evita esse tipo de questão, né? Vocês estão vendo que as questões elas têm o mesmo padrão estético. Então, 2 a 3 questões, a gente tem uma questão que está um pouquinho maior, mas sem problema, né? Elas têm o mesmo padrão estético, o mesmo padrão de formatação, tá? Ressaltando mais uma vez, quando você estiver redigindo lá o teu enunciado, as suas questões, melhor dizendo, não indique a alternativa A, B, C e D. O sistema ele vai gerar isso sozinho, tá? Então você não coloca. Para a prova do aluno 1, essa alternativa aqui, ó, pode ser a A, para o outro aluno ela vai ser a B, para o outro aluno a C e assim vai, né? Como eu falei, não colocar afirmativas que sejam absurdas, né? Elas tenham lá uma linha de coerência e que, a partir da leitura, o aluno ele tenha dúvida. Aquele aluno que não conhece o tema
de uma maneira adequada, aprofundada, realmente ele tenha dúvida. Fala, poxa, isso pode ser certo. E para isso a gente vai utilizar uma coisa que o pessoal da Questione denomina, né, de distrator. Aquele termo que vai gerar aquela dúvida na cabeça do aluno e fala, poxa, isso faz sentido. Então, para que esse aluno ele possa sair do lugar, para que ele possa responder corretamente a questão, ele deve ter um conhecimento mínimo daquele tema, que é o que a gente quer, o que a gente busca, para que ele possa acertar. Então, com isso a gente evita que o aluno ele responda a questão corretamente por eliminação, por chute, que ele consiga reduzir estatisticamente a chance de errar. Né? Então, quando a gente faz uma questão bem amarradinha, o aluno ou sabe ou não sabe. A chance dele acertar no chute vai ser de 20%, 25%, né? Então diminui bastante, certo? Então é um padrão interessante de questão, eu acho que vale a pena seguir. Eu tentarei seguir o máximo que eu conseguir esse tipo de questão. Vamos lá. Vamos continuar mais alguns pontos aqui. Então, ó, já trouxe algumas coisas aqui, ó. Então, com relação à pergunta, né, quando a gente está falando aqui das questões aí objetivas, evitar abordar mais de um tema na mesma questão, até porque você tem um objetivo de aprendizagem, uma temática específica que você lançou, que você vai ter que lançar, vai ter que vincular, né, conforme o teu objetivo, o teu plano de ensino. Então, vamos ficar esperto com isso. Como eu disse, não utilizar termos que sejam muito duros, muito inflexíveis, como nunca, sempre, tudo, nada, né? Evitar termos negativos, então, incorreto, exceto, não, errado, nenhuma, né? Isso acaba excluindo muito a questão, né? Então a gente acaba dando margem para que o aluno ele possa eliminar determinada alternativa. Como eu disse, evitar questões muito extensas, evitar questões cascas de banana. O que seria isso? É aquela famosa pegadinha ruim. Não é exigir que o aluno faça uma atividade interpretativa. Mas, por exemplo, na minha opinião, eu não gosto desse tipo de questão, mas respeito quem gosta. E a gente vê isso aí presente muitas vezes em concursos, em exames da ordem. Mas o examinador ele troca lá uma palavrinha de um artigo de lei e exige que o aluno saiba a redação daquele artigo. Então isso seria uma casca de banana, uma pegadinha que não vai exigir uma atividade de interpretação. A gente vai estar no básico lá da pirâmide, né, de Bloom. A gente vai ver. Não exige tanto do aluno. Então não é esse o nosso objetivo. A avaliação integradora não busca isso. Tá? Ela não busca isso. Então, é uma observação. Né? Vai ficar a critério de cada um entender o que seriam essas cascas de banana. Eu tenho essa opinião, mas respeito todas as opiniões em contrário. Evitar repetir termos ou expressões nas opções de resposta. Então, se você vai ter que repetir um determinado termo todas as vezes, já dá um jeito de inserir esse termo no enunciado do problema. E construa, né? Você vai ter que construir justificativa para todas as opções de resposta de forma que elas sejam minimamente plausíveis, né? Para que não fique nada muito absurdo para o teu aluno. Vamos lá, estamos acabando aqui já. Sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas é assim, a minha expectativa é que a gente possa verdadeiramente poder ajudar. Aqui, também peguei um trecho lá do material, né? Que a gente recebeu, da Questione. Então, recomendações linguísticas na hora de elaborar as questões. Então, primeiro, observar, evidentemente, os aspectos semânticos e sintáticos, né? E as frases devem ser escritas na voz ativa e na ordem direta. Então, analise, observe, né? Assinale. Privilegie frases curtas e sem ambiguidades, chavões ou clichês, para que a gente não coloque o nosso aluno em uma dúvida desnecessária. Evite duplas negações e gerundismos, né? Fazendo, comendo, enfim. O idioma de telemarketing, né? Que a gente brinca. Substitua palavras repetidas por sinônimos ou pronomes e verifica a concordância nominal e verbal durante as substituições. Então, sempre ficar atento se a gente está utilizando a mesma palavra sempre. E uma dica para observar isso é fazer a leitura em voz alta dessas questões. Evidentemente, adequar os textos às regras de ortografia e utilize a vírgula antes da expressão, etc. E apenas um ponto após. Então, aqui tem um exemplo como utilizar o etc. de maneira a atender ao padrão culto, curto é bom, né? Padrão culto da norma. Padrão culto da norma, né? Falando em culto, eu falando curto aqui, né?
deu um trava-língua. Mas vamos lá, como esse vídeo não vai ser editado, teremos os erros aqui também. Então, ó, uma dica que ele dá aqui. Quando eu tenho alternativas que complementam a sentença do enunciado, eu já inicio lá a primeira alternativa com letra minúscula e uso o ponto final em cada uma delas, certo? Quando eu tenho alternativas que respondem a uma interrogação lá no enunciado, inicio cada alternativa com maiúscula e eu também uso o ponto final em cada uma delas. E se eu tenho alternativas que são procedidas, né, por 2 pontos, então eu inicio a alternativa com maiúscula e uso o final, ponto final em cada uma dessas alternativas. Então, se ela está complementando o que está escrito no enunciado, começa com letra minúscula mesmo, né? Dando continuidade aos 2 pontos, começa com letra minúscula e coloco o ponto final, quando eu finalizo a questão, a alternativa. Caso contrário, inicio com maiúscula e finalizo com o ponto final. Então, basicamente isso. O nosso último slide, que é a questão da taxonomia de Bloom. Então, o que é isso? Isso aqui, evidentemente, que caberia aí um bate-papo apenas sobre isso. Se for o caso, a gente até pode pensar em conversar, enfim. Eu estou à disposição. Não é bem a minha área de pesquisa aí dentro da educação, mas dá para a gente falar um pouquinho sobre. Mas, basicamente, é o seguinte. Explicar isso aqui de uma maneira bem tranquila. O que eu quero com a minha questão? Que o aluno ele lembre ou recorde do conteúdo, que ele demonstre que ele entendeu, que ele consiga não só entender, mas aplicar num caso concreto, que ele não consiga somente aplicar, mas ele demonstre que ele pode analisar aquele conteúdo a partir do que ele entendeu, ou avaliar, ou, na melhor das hipóteses, criar algo novo. Então, isso aqui é uma pirâmide, né, que começa do menos complexo na sua base e vai até o mais complexo no seu topo. Então, o que a gente tem? O lembrar ou recordar é a questão mais simples. Então, isso aqui é o que a gente tem de mais simples. Seria uma questão fácil, certo? Entender, aplicar, eu estaria num nível médio. Então, se eu quero que o meu aluno, a partir daquela questão, demonstre que ele entendeu determinado conteúdo, ou que ele entendeu e consiga aplicar determinado conteúdo, tem um nível médio de dificuldade. Ou analise, né? Também um nível médio. Agora, avaliar e criar, eu já estou num nível mais difícil. Então, façam essa observação quando vocês finalizarem a questão. Pensa assim, o que eu quero que o meu aluno... qual é o meu objetivo que o meu aluno ele tem a partir desse conteúdo, resolvendo essa questão? O que eu quero que ele prove? Que ele sabe fazer o quê? Então, respondida essa questão, você vai conseguir avaliar se a tua questão é fácil, média ou difícil, tá? A questão pode ser fácil, pode ser média, pode ser difícil, não existe nenhuma obrigatoriedade. Por exemplo, quem tem 4 aulas, né, vai ter que elaborar 6 questões, se eu não estiver falando besteira aqui. Mas, se eu não me engano, é isso. Você não precisa fazer 2 questões fáceis, 2 médias, 2 difíceis, não. Você vai fazer aquilo que você acha mais adequado dentro do teu momento pedagógico, né? Dentro do teu momento com a tua sala. Por exemplo, eu dou aula para o 2º ano, obrigações. Eu não vou poder dar uma prova para eles, colocar questões muito complexas. Eles estão iniciando uma trajetória. Quem está no 5º ano, entendo eu, talvez seja possível dar uma apertada maior. Não sei, depende também de acordo com cada disciplina, né? Mas enfim, fica a reflexão. Aí é muito de acordo com o que cada professor acha que é mais adequado. Gente, espero ter conseguido ajudar. Se tiver alguma dúvida eu puder colaborar, estou à disposição. Vou disponibilizar esses slides para vocês, se isso for útil, tá bom? E, como eu disse, isso aqui não tem pretensão de ensinar ninguém a fazer prova, nem de questionar o mérito de vocês. Quem sou eu? Né? Eu cheguei nessa casa faz pouco tempo, eu não, como diria o Romário, né? Eu nem penso em sentar na janelinha ainda, tem muito que aprender, muito arroz e feijão para comer, para chegar no nível que vocês estão, tem monstros sagrados aí que tem quantos anos, quantas décadas de docência, quem eu admiro e me inspiro, como eu já disse. Então o que eu quero é tentar, de alguma forma, ser útil, ser um soldadinho aqui para ajudar a gente vencer essa guerra, tá bom? Um abraço, gente, bom trabalho para nós e depois vocês me falam o que vocês acharam. Valeu!